Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos meditar um pouquinho no livro de Êxodo, no capítulo 16. Partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. Aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então Moisés disse a Arão, a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que foi o Senhor que vos tirou da terra do Egito. E pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Pois quem somos nós, para que murmureis contra nós? Prosseguiu Moisés: será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações com que vos queixais contra ele. Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. Quando Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Em alguns momentos da nossa vida, passaremos por situações de grande dificuldade, seja financeira, emocional, na área da saúde ou qualquer outra área. Às vezes parece que a esperança é uma ilusão. Insônia, falta de perspectiva, conflitos internos. Quando o dia de dificuldade vem, não sabemos bem ao certo como lidar com isso. Podemos nos preparar, ler sobre ou buscar refúgio em nossa fé, mas quando passamos por dias difíceis, parece impossível manter a esperança. Neste texto, a gente vê que muitas vezes não conseguimos enxergar um futuro porque temos dificuldade de nos livrar do nosso passado. Às vezes, olhar para trás só dificulta a nossa caminhada. Quando o povo de Israel saiu da escravidão, diversas vezes desejou voltar à terra de Faraó. Quando enfrentou as dificuldades, não tinha esperança por dias melhores. A referência do povo hebreu era o Egito, a nação mais próspera da época. E quando olhavam para as dificuldades de uma vida independente, eles queriam voltar para trás. Da mesma forma, algumas vezes nós queremos desistir de progredir porque queremos nos acomodar à situação do passado.
uma grande adversária da esperança é a dificuldade. Focar os aspectos negativos nos leva a não perceber que toda situação complicada tem saída, tem propósito. Quando reclamamos da situação, não paramos para pensar em como superar o desafio. A murmuração tira de nós qualquer sentimento de gratidão. Por isso, aprendemos que devemos louvar a Deus em qualquer situação, mesmo quando parece não haver solução, pois um coração grato é capaz de reverter uma situação negativa. Em Êxodo, nós lemos sobre um momento delicado da história dos hebreus. Eles saíam do Egito, mas quando enfrentaram momentos de conflito, olharam para trás com vontade de retornar. Pouco antes dessa passagem que eu li, do Êxodo 16, do 1 ao 10, também podemos ver os filhos de Israel sem esperança reclamando de sede. O povo acabara de sair do Egito, passaram pelas pragas sem problemas, atravessaram o Mar Vermelho, mas ainda não tinham fé para lutar contra a dificuldade. Na continuação do capítulo 16, nós vemos que foi aqui que Deus começa a mandar o maná ao povo. Mas o interessante aqui é a falta de fé e a vontade de voltar para o Egito. Muitas vezes, nós também não temos certeza se estamos no caminho certo. Quando enfrentamos as dificuldades, logo questionamos se estamos ou não no caminho certo. Queremos voltar para as noitadas, para as festanças, para aqueles amigos que só tinham maus conselhos para nos dar, para aqueles relacionamentos sem nos preocupar com a nossa fé e outros costumes antigos. Queremos trocar a fé para, por exemplo, sair nos finais de semana sem qualquer propósito, época em que nós tínhamos muitos amigos. Ah, os amigos que não eram verdadeiros, né? Achávamos que era tudo maravilhoso, que era um tempo de fartura. Época em que vivíamos fazendo coisas que não agradam a Deus. Nós aparentemente éramos bastante felizes, bastante alegres. Estes são apenas alguns exemplos assim de pensamentos que temos quando o assunto é manter a nossa fé, nossa esperança de uma comunhão com o Eterno. Voltar aos costumes antigos, né? Algumas pessoas, quando acontece algo na área emocional, querem voltar. Olham para o passado com saudade, querendo voltar para o Egito, não tem força, não tem fé para continuar seguindo a Deus. Mantenha sua esperança. Não cultive a vontade de regressar ao Egito. Seja determinado a chegar à Terra Santa. Lembre-se de tudo que Deus já lhe fez para chegar até aqui. E muito mais Ele fará. Ao perder a esperança, o povo hebreu ficou com vontade de voltar ao passado, reviver os tempos em que vivia no Egito, pois apesar da promessa de dias melhores, naquele momento eles estavam passando por algumas dificuldades, alguns dias difíceis. Algumas vezes nós achamos que a nossa fé não vai nos levar a lugar algum e que desistir de tudo é o melhor que temos a fazer. Nos decepcionamos com a igreja, com o pastor, com os líderes, com os irmãos. Nossa fé se esfria e a esperança de uma vida melhor se esfria porque focamos nas pessoas, nas circunstâncias.
Nossa fé deve ser justamente para estes dias difíceis, pois não há por que termos esperança quando tudo vai bem. Mantenha sua fé. Foque no sacrifício de amor de Jesus Cristo por você e jamais deseje voltar ao Egito. A fé é para momentos difíceis mesmo e não para os dias fáceis. Não perca a esperança. Não queira jamais voltar atrás. Saiba que valeu a pena tudo que você enfrentou. Hoje, nós somos conhecedores da palavra. Nós sabemos o que acarreta em nossa vida se voltarmos atrás. Se voltarmos a viver da maneira como nós vivíamos, numa alegria enganadora, numa felicidade enganadora, numa vida de mentiras. Viver com Cristo não é mesmo fácil. Mas nós precisamos ter esperança e persistirmos em andar, em firmar os nossos passos nos caminhos que nós já conhecemos. Nós já fizemos o mais difícil, que é dar o primeiro passo. Agora é preciso nos manter. Foque no Senhor, somente no Senhor, e não em pessoas, e não em igrejas. Isso não leva a gente a nada mesmo. Se formos pensar dessa maneira, em pessoas, em lugares, nós fatalmente vamos desistir, porque as pessoas são mesmo falhas. Não queira voltar. Persista, porque vale a pena. Vale a pena. Deus Pai Todo-Poderoso, agradecemos a Ti por mais essa palavra, Pai. Essa palavra de esperança que o Senhor nos dá. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos fortaleça diariamente, para que não venhamos a nos desviar dos Teus caminhos. Ó Pai, não sabemos nem como agradecer o Teu sacrifício, tudo que o Senhor já fez por nós, pela nossa família. Paizinho amado, nós não merecemos o que o Senhor fez. Nós reconhecemos a nossa fraqueza, Pai, a nossa pequenez diante de Ti. E por isso é que nós clamamos para que o Senhor nos fortaleça dia a dia, para que venhamos, Senhor, a permanecer em Ti e a acreditar cada dia mais na Tua fidelidade. Aumenta a nossa fé, Paizinho amado. Nós pedimos e nós agradecemos. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém.